Bom, pessoal, então agora que a gente entendeu o que é sessão, nós podemos terminar o nosso formulário de controle de acesso. Eu vou vir aqui no meu controlador, tá? Controlador de login. A gente colocou aqui, ó, se o usuário é nulo, né? Então, se é nulo o usuário, então quer dizer que o login e a senha estão errados. E aí a gente volta para o formulário mostrando mensagem de erro. Agora, se existe um usuário, então se o login e a senha estão certos, o que a gente vai fazer aqui? Em vez de mostrar essa mensagem de sucesso, nós vamos criar uma sessão. Eu vou colocar um session start e aí eu vou criar então a minha variável de sessão. Então, session, vou colocar aqui usuário e dentro desse índice usuário eu vou armazenar o meu usuário que eu recuperei do banco. Ok? Bom, feito isso daí, agora eu vou redirecionar para uma página que será a página inicial do usuário, tá? Então, por exemplo, header location index.php controlador produto. Bom, então, vamos lá. Vou atualizar aqui, ó. Ele vai abrir para mim o formulário de login. Se eu digitar um usuário que não existe, ele vai mostrar mensagem de erro. Se eu digitar um usuário que existe, então ele vai abrir para mim a listagem de produtos. Eu vou fechar isso daqui para excluir a seção e eu vou abrir novamente o navegador. Vou estar abrindo aqui o navegador, vou lá colocar localhost, produto, e aí ele abriu para mim a listagem de produto. O que a gente vai fazer então? A gente vai colocar um bloqueio aqui. A pessoa, mesmo não estando logada, ela consegue acessar aqui os cadastros, tanto de produto quanto de categoria. E a gente não quer isso. A gente só quer que quem esteja cadastrado, um usuário autenticado, consiga acessar essas informações aqui para estar realizando o cadastro. Então, para fazer isso daí, a gente vai vir aqui na pastinha útil e vamos criar um novo arquivo chamado controla acesso. Tá? Então, esse arquivo aqui controla acesso. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um session start e aí depois a gente vai verificar se existe aquela variável que a gente criou lá no formulário de login, então no nosso controlador de login. Aqui no controlador de login, se o usuário não é nulo, né? Então nós iniciamos a sessão e criamos essa variável aqui que vai existir ou vai ser compartilhada entre todas as páginas. Então aqui dentro do nosso controle acesso eu vou verificar se ela existe. Então se ela existe, o usuário fez o login. Se ela não existe, ele não fez. Então aqui eu vou verificar se ela não existe, então uma exclamação, se ela não existe, se essa variável não foi criada, então a pessoa ainda não fez o login. Se ela não fez o login, nós precisamos mandar ela para o formulário de login. Então vou usar aqui o header location para fazer um redirecionamento e eu vou mandar ela então para o index PHP abrir no controlador login. Bom, e agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar esse arquivo que controla acesso dentro dos nossos controladores. Então vou abrir aqui, por exemplo, o controlador de produto, então, só para a gente verificar aqui, ó, estou dando F5, está abrindo normalmente, e aqui eu vou colocar então para fazer aquela requisição. Então Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou colocar então que eu quero abrir o útil barra controla acesso.php. Bom, então agora a gente vai testar. Então se eu atualizar aqui agora, automaticamente ele vai mandar a gente para o formulário de controle de acesso, porque eu não tenho permissão mais para abrir aquele formulário se eu não estou logado. Se eu clicar em categoria, ainda eu consigo abrir. Então o que a gente vai fazer? Lá no nosso controlador categoria, nós também vamos colocar aquele arquivo que controla o acesso. Então agora, se eu atualizar, a pessoa também não pode nem abrir produto, nem categoria, se ela não estiver logada. Aqui é a mesma coisa para o usuário, tá? Então o usuário, se a pessoa digitar lá em cima, ela consegue acessar. A gente vai pegar e vai colocar aqui dentro do nosso usuário aquela função para controlar o acesso. Agora o usuário também precisa estar logado. Se eu digitar aqui o usuário, clicar em entrar, aí sim eu tenho acesso a todos os formulários de cadastro. Eu vou aproveitar aqui, vou alterar o nosso menu, então template menu. Aqui nós temos um link que é para o produto, um link para a categoria. Vou criar aqui mais dois links. Então um link que vai ser para o usuário, cadastro de usuário. Aqui o nosso controlador vai ser o usuário. Então agora aqui a pessoa vai conseguir clicar aqui para cadastrar o usuário também. E eu vou criar mais uma aqui que é o para sair, para fazer o logout. Então Ctrl C, Ctrl V. Aqui no nosso controlador vai ser o login e a função vai ser o
logout, que é o sair do sistema, tá? Então, sair. Então, vou criar essa função logout aqui, o logout, no nosso controlador login. Então, vou criar aqui, ó, function logout. E aí, para fazer o logout, o que a gente tem que fazer? Mesma coisa, criar uma sessão, session start, ou resgatar ela, e aí a gente vai excluir essa variável de usuário. Um set para excluir, né? Então, deseta, exclui a variável e destrói a sessão. Então, session destroy, então, destruir a sessão, e aí a gente pode também mandar redirecionar para o nosso formulário de login. Então, header location index.php com o controlador login. Bom, fechei. Ó, atualizar. Então, agora que eu tenho o botãozinho sair, se eu sair, volta para o controle de acesso. Não consigo abrir mais nenhum dos cadastros aqui. Se eu voltar a fazer o login, aí sim eu tenho acesso a todos os outros formulários de cadastro. Bom, ainda eu quero aproveitar mais um pouquinho dessa aula, pessoal, porque aqui nós estamos salvando os dados no banco, as senhas, como valores que a pessoa pode ler, né? E isso daqui, por padrão, a gente não trabalha desse jeito. A gente armazena a senha criptografada, tá? Então, vou corrigir isso daqui rapidinho também. Bom, então, para corrigir essa questão da senha criptografada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é salvar o usuário com a senha criptografada. Então, no nosso modelo, aqui é o modelo usuário, quando eu venho aqui e mando inserir um usuário no banco ou atualizar um usuário do banco, eu vou criptografar aquela senha, tá? Então, eu vou usar aqui uma função MD5. Essa função MD5 ela serve para fazer uma criptografia, então criar um hash de um valor, tá? Então, estou criptografando a senha para inserir no banco. Aqui no atualizar usuário, eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui eu vou colocar um MD5, uma função do PHP que criptografa um valor. Então, criptografei a senha. E no login, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, quando eu pegar os dados, eu vou passar esses dados criptografados. Então, MD5, dados, senha, tá? Então, função login do controlador login. Beleza. Então, vou atualizar aqui, ó, vou cadastrar um novo usuário para a gente poder fazer o teste. Então, Ivan Paulino, nacionalidade brasileiro, usuário Ivan.Pereira, senha ABC, senha ABC. Então, criei a senha ABC, vou cadastrar, ele cadastrou aqui para mim o usuário, e lá no banco de dados, olha o que ele salvou. Ele não salvou mais aquela senha ABC, tá? Então, ele salvou a senha criptografada aqui. Então, um código, se alguma pessoa conseguir ter acesso ao seu banco de dados, ela não vai descobrir qual que é a sua senha. Se ela pegar esse número gigantesco aqui, ó, vou clicar em sair e tentar fazer login com ele, ó. Então, Ivan.Pereira, e colocar aquele valor que ela descobriu no banco, ela não faz o login. Então, vou colocar aqui a senha certa, então, ABC, e aí sim eu consigo entrar, e aí eu tenho acesso a todas as coisas, tá ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.